Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz de Cristo. Desculpe a minha voz aí, não é? Mas eu, de sábado para domingo agora, peguei uma gripe aí, com tosse e tudo mais, né? Tudo que tem direito. Mas graças a Deus, Deus vai trazer uma recuperação rápida. Irmãos, eu trago hoje um assunto que eu já tratei várias vezes, e às vezes eu posso estar sendo cansativo, né? Posso estar sendo uma voz chata às vezes, né, de ficar tratando esses assuntos toda hora. Pode parecer até que eu quero me justificar, de eu ser melhor do que outros pastores, mas, se você me conhece, você sabe que isso não reina em meu coração, né. Eu sou pastor, né, por chamado de Jesus. Eu tinha profissão. Eu não estou no evangelho para ganhar dinheiro. Eu tinha profissão, né. E se eu tivesse seguido a minha profissão, não é, eu estaria muito bem hoje financeiramente, mas muito bem mesmo, né. Eh, então não é por isso, né, que eu trago essas palavras. Mas parece que eu estou me contradizendo, mas é por isso que eu trago essa palavra. Porque eu me tornei pastor por chamado de Deus e amo a igreja. A igreja, para mim, está na frente de qualquer coisa. E então, irmãos, cada vez a gente vai vendo mais, não é, certas coisas proliferarem no Brasil. E eu creio verdadeiramente que é por isso que o Brasil está na situação que ele está. E que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que Deus não pese ainda mais a sua mão sobre nós, irmãos. Porque quando se falha na parte religiosa, né, isso acaba desencadeando toda sorte de males. Isso é fácil você perceber, não é? Em toda a história da igreja, de toda a história do Antigo Testamento, né? Sempre há uma quebra na religião. E eu estou usando essa palavra de maneira proposital, porque daqui a pouco eu vou falar uma coisa. Sempre há uma quebra no relacionamento do povo de Deus com Deus. E por causa desta quebra, né, consequências começam a acontecer, porque as pessoas começam a se afastar de Deus, do mal. Então, irmãos, vemos o Brasil numa situação que está, a nossa cidade numa situação que está, justamente por isso. Justamente por isso. Então, por opção, né, ter dedicado a minha vida ao evangelho, à igreja, né, eu não posso suportar que a igreja de Jesus seja destruída. Então isso me causa uma ira santa, né. E é sobre esse assunto que eu quero mais uma vez falar com vocês. Porque às vezes a gente fala e as pessoas não escutam. Porque é o pastor Aguiar que está falando, né? É o pastor Aguiar, é quem é? O Zé Ninguém, né? No meio evangélico, né? Mas dê uma pesquisada, né? Em alguns outros homens, né? De Deus, né? Eu escutei ontem uma mensagem do pastor Redane Dias Lopes. A mensagem não, foi breve, né? Foi algo de 20 minutos, né? Era uma reflexão que ele estava tendo também, né? E ele achando piamente também que estamos vivendo a volta de Jesus, por tudo que está acontecendo, por tudo que está acontecendo, né. Então, irmãos, nós temos visto aí a proliferação de falsas igrejas, né, de falsos profetas. E só para ler um versículo, né, ficar só no bate-papo sem versículo, né,
Marcos 13, 22. Eu estou lendo numa Bíblia que é uma paráfrase, não é? A Bíblia, a mensagem, né? Então, diz assim, Marcos 13, versículo 22. 21 a 23, perdão. Se alguém disser, aqui está o Messias, ou apontar, lá está ele, não caio nessa. Falsos messias e falsos pregadores, mentirosos, surgirão aos montes. Suas credenciais impressionantes e seus deslumbrantes espetáculos, se possível, iludirão até os escolhidos de Deus. Fiquem atentos, pois eu os avisei com antecedência. Isso são palavras de Jesus, né? Dos falsos profetas. Perdoa aqui. Às vezes eu vou tossir, não é? Mas são os falsos profetas que surgem aos montes, irmãos. Né? E isso é algo para aquele que tem temor de Deus se preocupar. Veja só o que um pastor, né? Eduardo Reis, ele é pastor de uma igreja chamada We Are Reino. É isso mesmo. We Are Reino. É lá de Santa Catarina, do Balneário Camboriú. A igreja gigante, milhares de pessoas. Ele escreveu um livro chamado A Bíblia que Você Não Leu. Tá? Depois você pode entrar na internet e você vai ver. Né? E embaixo desse título tem um subtítulozinho, entre aspas, proibido para religiosos. E quem escreveu esse livro com ele, que está na capa, é o Pablo Marçal, né? Esse empresário, coach, político, batiza pessoas também. Ou seja, então essas duas pessoas escreveram esse livro, A Bíblia que Você Não Leu. E ela é proibida para religiosos. Então eu não posso ler. Eu não posso ler. Porque eu sou um religioso. Né? Eu sou religioso. Eu não sou um fariseu dos tempos bíblicos, mas eu sou um religioso. Você deve ser um religioso, uma religiosa. Religião é um religar, é ligar a Deus. Né? Mas aqui, tudo bem. Então, só um textozinho que eles escreveram. Afirmar que a Bíblia é inerrante é o mesmo que afirmar que toda a Bíblia é a palavra de Deus. No entanto, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus, o que é diferente. A Bíblia é uma construção humana. Milhares de pessoas frequentam essa igreja. Amém. Cada um frequenta o que quiser. Não é? Amém. Não é? Milhares de pessoas vão assistir às palestras do Pablo Marçal. Amém. Cada um assiste o que quiser assistir. Né? Vivemos num país livre, não é verdade? Agora, afirmar que a Bíblia não é inerrante, afirmar que a Bíblia não é a palavra de Deus, é algo que, irmãos, nem os católicos afirmam. É raro uma pessoa afirmar isso, né? Porque isso aí é algo seríssimo. Né? Quer dizer, estamos jogando na lata do lixo toda a cristandade. Toda a cristandade foi para a lata do lixo. Ficamos apenas com alguns autores que foram considerados hereges, como Pelágio e outros.
Joga tudo no lixo. Não serve para mais nada, porque a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é uma construção humana. É verdade que a Bíblia foi escrita por pessoas, mas inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela é inerrante. Ela não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus, irmãos. Quando nós afirmamos uma coisa dessa, e quando pessoas escutam esse tipo de coisa, e para elas isso não é algo abominável, é mais estranho ainda. É mais estranho ainda. Né? Há pouco tempo atrás, tudo isso aí está na internet, né? Há pouco tempo atrás, né, lá na Lagoinha de Alphaville, né, foram batizados, parece, eu não sei, certas coisas me dão até, sabe, ânsia de vômito. Então desculpe falar dessa maneira, mas parece que batismos assim por muitas pessoas, né? Amém? Que pessoas sejam batizadas para a glória de Deus, né? E parece que foram 1.700 pessoas, não sei, é o número que tá sendo colocado, não sei. Se não foi, me perdoe, eu estou apenas lendo. Né? Mas foi cobrado uma taxa de batismo de R$ 80 para a pessoa se batizar. E a alegação é que R$ 80 é para pagar a camiseta, da camisa, né, que a pessoa está se batizando, é para pagar uma UTI móvel para estar lá caso alguém passe mal, né? Alguns fatores que o pastor de lá elencou. Né? Se foram 1.700 pessoas, R$ 80, isso dá R$ 136 mil. Se foi isso. Né? A nossa igreja, para entrar, R$ 136 mil, né? Demoram vários meses, irmãos. Vários meses. Né? E nós batizamos há algum tempo atrás, né? E a igreja doou a camisa. Numa igreja chamada Igreja Pentecostal Templo dos Milagres, tem vários locais no Rio de Janeiro, talvez fora do Rio, não sei. Né? O pastor, que é o líder dessa igreja, né? Ele falou assim, isso está tudo na internet, irmãos. Ele falou assim, não, a Bíblia é contra adultério. É claro que a igreja é contra o adultério. Mas eu também sou contra a infelicidade. Deus nos chamou para sermos felizes. Então não é certo a pessoa casou com uma pessoa e está infeliz, né? Ou seja, ele é contra, perdão, adultério, falei adultério, né? Desculpa, é a minha cabeça, né? Contra o divórcio. Desculpa, tá? E quanto ao adultério, eu creio que ele deve falar que é mesmo, né? Bom, aí tem outras implicações, deixa para lá. Né? Então, ou seja, ele é contra a igreja é contra o divórcio. Mas a igreja é contra também as pessoas serem felizes. Não está certo a pessoa casou e ela está infeliz, ela viver infeliz pro resto da vida. Então, ou seja, a igreja é contra o divórcio, mas essa igreja também é contra a infelicidade, que na Bíblia não é citada como algo que pode permitir a separação de um homem e de uma mulher para se casar novamente. Então, irmãos, eu vou parar com essas citações, né, porque isso não edifica muito, né? Mas sempre esses falsos profetas, né, falsos mestres, como nós lemos aqui, que aparecerão fazendo coisas espetaculares,
igrejas gigantescas, milhares de pessoas, né, milhares de pessoas, igrejas riquíssimas, né? Essas pessoas, quando são confrontadas, elas negam, elas negam. Por quê? Porque o falso profeta já está o nome dizendo, ele é um falso profeta. Ele finge ser um profeta. Ele finge ser um mestre. Ele nunca vai, não é? Ele nunca vai afirmar certas coisas. Uma vez eu vi uma pessoa que ele não é o líder dessa gigantesca denominação, mas ele é uma das pessoas que estão na liderança, lá no topo. E ele falando sobre um tema bíblico. Eu fiquei perplexo, porque ele falou brilhantemente sobre aquele tema, biblicamente sobre aquele tema. Mas, na igreja que ele faz parte, há uma série de coisas estarrecedoras. Então não é que ele não saiba a palavra de Deus. Não é que ele não saiba o que ele está fazendo é errado, né? Ele sabe, mas ele é um falso profeta. Ele é um falso, né, cordeiro. É um lobo, mas ele está se fantasiado de cordeiro. Então ele não vai para todo mundo saber que é lobo. Ele vai fazer bé, 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 para todos pensarem que ele é um cordeiro. Satanás se manifesta como anjo de luz, e não com chifres, não com tridente. Então, irmãos, estamos vivendo uma coisa desenfreada no Brasil, principalmente, né? E as pessoas estão seguindo esse caminho, e em nome de Jesus. Existem dezenas de igrejas, centenas de igrejas, milhares de igrejas que estão pregando a verdadeira palavra de Deus. É só a pessoa escolher uma dessas igrejas. Mas a pessoa quer escolher as coisas falsas. E quando, irmãos, o nosso foco está em lugar errado, tudo para baixo vai estar errado. Se a nossa cabeça é que nos domina, irmãos. Se a cabeça está doente, o corpo todo vai ficar doente. Isso é um fato, isso é medicina, isso é ciência. Então, meus queridos, vivemos dias difíceis, onde cada vez mais pregar o evangelho do reino está ficando cada vez mais difícil, né? Mais difícil. Eu sei que Jesus predisse isso, eu sei que Paulo falou isso, né? Que nos últimos dias essas coisas estariam acontecendo, e essas coisas já estão acontecendo. Mas veja, perdão, que nós lemos, que se possível enganar até os próprios eleitos de Deus. O diabo quer te enganar. Ele quer me enganar. Ele quer enganar os verdadeiros religiosos. Religiosos. Ele quer enganar aqueles que temem a Deus. Para quem sabe roubar de você, apesar, né, da minha convicção doutrinária achar que isso é impossível, né? Mas a Bíblia diz, se possível os eleitos de Deus. Ou pelo menos fazer você sofrer, por você estar se afastando do caminho de Deus. Ou fazer com que
o afastamento seu da verdade venha com consequências dali para baixo. Porque é isso que muitas vezes acontece. É isso que muitas vezes acontece, irmãos. Pega a sua Bíblia, né? Pega a sua Bíblia em Reis, em 1 Reis, e veja lá Israel, o reino do norte. Era o pai que era mau, porque adorava outros deuses. E vinha o filho que era pior que o pai. E vinha o filho do filho que era pior do que esse. E vinha esse aqui que era pior do que esse. Por quê? Porque as consequências, irmãos, são terríveis de nós nos afastarmos de Deus, de nós nos afastarmos da verdadeira palavra de Deus, meus irmãos. Então eu convoco vocês, fiéis do Senhor, a orar pela Igreja do Brasil. A orar para que Deus manifeste a graça dele, o poder dele. Como eu preguei domingo passado à noite, irmãos, sobre oração. Vamos clamar aos pés do Senhor para que haja uma mudança na igreja, para que haja uma mudança no coração das pessoas que inexplicavelmente estão buscando esse tipo de coisa. Né? Estão deixando o manancial que é Jesus e cavando para si cisternas rotas, como diz lá em Jeremias, que não retém as águas, queridos. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia da nossa cidade. Que Deus tenha misericórdia da sua família. Que Deus tenha misericórdia da minha família. Que Deus tenha misericórdia do nosso estado. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, irmãos. E isso passa pela igreja. Isso passa pelo povo de Deus, de buscar ao Senhor, de clamar a Ele. E com certeza Ele vai ouvir a nossa oração. Ele vai ouvir o nosso clamor. Né? Irmãos, 2025 anos, né? Estamos no ano de 2025. Não é possível que todos esses anos que passaram, homens, mulheres, que pagaram com a vida para ter o evangelho verdadeiro, que escreveram tantas coisas, irmãos. Por que o Brasil está nessa situação? Porque a igreja está nessa situação. Porque a igreja está nesse declínio. Não é possível que tudo isso que foi deixado para nós, de uma hora para outra, nós joguemos na lata do lixo, dizendo que hoje nós somos mais espertos, mais santos, mais santificados do que eram nossos pais na fé. Era essa palavra, uma palavra de reflexão, uma palavra que aperta o meu coração, de nós estarmos vivendo esses tempos tão difíceis nessa nação. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia do Brasil. Jesus abençoe a todos vocês abundantemente. Fiquem com Cristo Jesus.